Hipopótamo engoliu o cachorro Caramelo. É impressionante o que ele faz para se salvar. Chocante. Na pequena cidade do Pantanal, onde o verde das matas e o brilho das águas se encontram, algo inacreditável acaba de acontecer. Um hipopótamo engoliu um cachorro Caramelo. O que parecia ser o fim, virou o começo de uma jornada surpreendente de coragem, amizade e desafios inesperados. Se você está gostando dessa história, deixe seu like, conte pra gente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura. Ao longo dos próximos meses, vamos acompanhar o esforço desses dois personagens tão diferentes, mas unidos por um laço improvável. Entre reviravoltas emocionantes, descobertas e obstáculos da natureza, eles vão mostrar que, mesmo nas situações mais difíceis, a força da amizade pode transformar tudo. Fique com a gente e prepare-se para se surpreender. Na vastidão verde e molhada do Pantanal, onde o céu se espelha nas águas e os cantos dos pássaros enchem o ar com uma sinfonia única, o dia amanhecia quente, anunciando o começo de uma estação de muitas transformações. O sol já estava alto o suficiente para iluminar os troncos retorcidos das árvores e os campos inundados, enquanto um cachorro Caramelo, de pelagem simples, porém com olhos que brilhavam de esperteza e energia, corria pelas trilhas de terra batida. O cachorro, conhecido apenas como Caramelo entre os moradores da vila próxima, não era um cão de raça ou de luxo. Era um cão de rua, daqueles que nascem livre, aprendem a sobreviver com o que encontram e ganham a simpatia das pessoas com sua lealdade inabalável. Caramelo tinha 3 características marcantes: a curiosidade insaciável que o levava para lugares que poucos animais ousavam ir, uma coragem que surpreendia até os humanos e uma lealdade profunda à mulher que cuidava dele desde filhote, mesmo que fosse uma mulher simples, cheia de amor e histórias para contar. Naquele dia, Caramelo sentia uma inquietação diferente. O cheiro úmido da terra molhada após uma chuva recente o atraía para as margens do rio, onde um animal estranho estava deitado preguiçosamente na lama. Ninguém da vila sabia ao certo como ele tinha chegado ali, mas ele era enorme, de pele grossa e cor acinzentada, um hipopótamo, uma criatura fora do seu habitat natural, uma visita inesperada e desconcertante para aquele pedaço do Brasil. Caramelo, com seu instinto curioso, aproximou-se cautelosamente. A princípio, o hipopótamo apenas abriu os olhos lentamente, olhando o cachorro com um misto de surpresa e paciência. Para Caramelo, aquele ser gigante não era um inimigo, parecia apenas uma sombra diferente no seu mundo. O que ele não sabia era que aquele encontro mudaria tudo. Enquanto o cachorro farejava ao redor do hipopótamo, uma distração súbita fez com que ele se desequilibrasse e caísse, escorregando para dentro da boca aberta da enorme criatura. O choque foi imediato. O hipopótamo, confuso, tentou engolir, mas logo percebeu que havia algo dentro dele que não era alimento comum. Caramelo, por sua vez, estava assustado, sem saber o que fazer, preso naquele espaço desconhecido e sufocante, mas com uma faísca de esperança brilhando nos olhos. A partir daquele momento, começa uma jornada que testará a coragem e a inteligência do cachorro Caramelo, que não só precisa lutar para sobreviver dentro do hipopótamo, mas também para encontrar uma maneira de se comunicar com ele e ajudá-lo a enfrentar os desafios que o destino impôs a ambos. No vilarejo, a mulher que cuidava de Caramelo percebeu seu desaparecimento e logo descobriu a presença do hipopótamo. Seu coração apertou, mas ela não hesitou em buscar ajuda, movida por um amor que ultrapassava o medo e a dúvida. O respeito pela natureza e pelas tradições locais a guiava, e mesmo sem saber o que esperar, ela estava determinada a proteger seu amigo. Assim, o cenário estava montado: a vastidão do Pantanal, as mudanças das estações, a luta pela sobrevivência, e a improvável amizade entre o cachorro Caramelo e o hipopótamo. 2 seres tão diferentes, unidos por uma situação inusitada, enfrentando obstáculos que nenhum deles poderia prever. As águas começavam a subir lentamente, e o tempo mostraria que nada seria simples para eles. Os primeiros dias após o acidente foram um turbilhão de sensações para Caramelo. Preso dentro do corpo enorme do hipopótamo, ele sentia o calor úmido e os batimentos fortes que reverberavam ao seu redor, misturados a sons abafados, o cheiro de lama e água estagnada. A escuridão o envolvia, mas seu instinto de sobrevivência se mantinha ativo, afiado pela curiosidade que nunca o abandonara. Logo, Caramelo percebeu que precisava agir para não sucumbir àquele ambiente estranho. O hipopótamo,
por sua vez, mostrava sinais claros de desconforto. Movia-se lentamente, tentando se ajustar a uma presença desconhecida dentro de si. A sensação de algo estranho e vivo ali era inquietante e o deixava agitado. Havia, porém, uma calma instintiva que o protegia de atitudes agressivas. Durante as primeiras horas, Caramelo tentou se comunicar com o hipopótamo de maneiras que sabia, rosnava baixo, emitia sons e tentava usar o corpo para sinalizar. Nada parecia surtir efeito. Mas o cachorro não desistia. O medo era um visitante, mas não o comandante. Sua coragem o impulsionava a procurar um modo de conexão que fosse compreendido. Enquanto isso, do lado de fora, a mulher que o amava não se entregava ao desespero. Ela sabia que algo estranho havia acontecido e, com o apoio dos moradores da vila, começou a buscar pistas. Conversava com os mais velhos, que falavam das mudanças recentes no Pantanal, sais cheias, os animais que apareciam fora do lugar, e as histórias de proteção à natureza que passavam de geração em geração. Ela lembrava dos ensinamentos sobre o respeito às águas e aos ciclos da vida, e isso a fortalecia. Num momento de silêncio, o hipopótamo sentiu um movimento diferente dentro de si. Caramelo, mesmo confinado, mexia as patas, tentava empurrar e, principalmente, usava seu faro apurado para captar sons do mundo externo e transmiti-los internamente. Aos poucos, criou uma espécie de padrão e quando o Caramelo latia de forma ritmada, o hipopótamo percebia a diferença e tentava reagir, acalmando os movimentos bruscos e até se aproximando da margem do rio, como se buscasse ajuda. Essa comunicação rudimentar, embora lenta, era a primeira vitória da dupla. Mas não seria fácil. O ambiente externo começava a mostrar sinais de alerta, o calor aumentava, as chuvas diminuíam e a paisagem, antes cheia de vida e cores vibrantes, ganhava tons amarelados e a terra endurecida. O Pantanal enfrentava uma seca forte, e isso impactava diretamente os recursos disponíveis, tanto para o hipopótamo quanto para Caramelo. A mulher, preocupada com o estado do hipopótamo, buscava conhecimento com um homem da vila conhecido por seu profundo contato com a natureza. Ele entendia os ciclos da fauna e flora locais, e sabia que aquele animal não era nativo da região, algo que gerava dúvidas e receios na comunidade. Contudo, sua motivação principal era preservar a vida, fosse ela qual fosse. Juntos, eles organizaram uma série de tentativas para atrair o hipopótamo para regiões com água mais limpa e alimento. Na esperança de aliviar seu desconforto e facilitar a sobrevivência do cachorro preso em seu interior. Essa missão, no entanto, não seria simples, o trajeto era repleto de obstáculos naturais, como matas fechadas, terrenos alagados e outros animais, alguns agressivos e territorialistas. Enquanto isso, Caramelo continuava a descobrir os limites do que podia fazer dentro do corpo do hipopótamo. Encontrou uma forma de usar suas patas para pressionar áreas internas que, surpreendentemente, causavam reações externas no hipopótamo, como movimentos específicos de cabeça e até mudanças na direção da caminhada. Essa descoberta foi fundamental para que a dupla começasse a conversar de forma mais clara. No interior do vasto Pantanal, o cheiro da terra seca misturava-se ao aroma das folhas e da água barrenta, criando uma paisagem sensorial que, apesar dos desafios, continuava bela e misteriosa. O calor forte castigava os dois, mas também trazia momentos de calma, quando a brisa passava entre os arbustos e o canto dos pássaros parecia quase um alento. A mulher e o homem da vila também enfrentavam seus conflitos internos. Ela, movida pela esperança de salvar Caramelo, lutava contra o medo do desconhecido e a pressão da comunidade que começava a questionar a presença do hipopótamo. Ele, por sua vez, sentia a responsabilidade de proteger o equilíbrio natural, temendo que aquela situação pudesse causar desequilíbrios maiores. Num desses dias, uma reviravolta pequena, mas crucial, aconteceu. Caramelo conseguiu, através de um movimento inesperado, fazer o hipopótamo entrar numa região de águas termais que, segundo a sabedoria local, tinham propriedades curativas. O contato com aquelas águas ajudou o animal a relaxar, o que também aliviou a pressão interna sentida pelo cachorro. Este momento de alívio abriu uma nova fase na trama, a possibilidade real de uma recuperação gradual e a esperança de uma solução para o conflito interno e físico que ambos enfrentavam. Contudo, esse passo à frente veio acompanhado de novos perigos. A região era conhecida por abrigar outros animais territoriais e humanos céticos.
O esforço para atravessar essa área exigiu de Caramelo mais do que coragem, se ele precisou usar toda a sua inteligência e criatividade para guiar o hipopótamo sem se colocar em risco, enfrentando o medo de ser descoberto por caçadores ou afastado pela natureza selvagem. A cada obstáculo superado, a confiança entre os dois crescia, reforçando um elo improvável. No vilarejo, a mulher reforçava sua luta, mobilizando os moradores para protegerem a área e evitarem qualquer atitude que pudesse piorar a situação. Essa mobilização trouxe à tona uma subtrama, o conflito entre progresso e preservação, tradição e modernidade, que refletia diretamente na relação das pessoas com o ambiente que habitavam. Enquanto o tempo passava, as mudanças no Pantanal continuavam a influenciar a jornada. A água voltava lentamente a subir, a temperatura oscilava e a paisagem se transformava, criando novas rotas e desafios. Caramelo e o hipopótamo precisavam se adaptar rapidamente, e a relação entre eles, marcada por momentos de vulnerabilidade, mostrava-se cada vez mais profunda e verdadeira. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, quando Caramelo sentiu que o hipopótamo diminuía o ritmo de seus passos. Estavam próximos à margem do rio que serpenteava pelo Pantanal, um caminho que, para a dupla improvável, simbolizava esperança e perigo ao mesmo tempo. O cachorro Caramelo, mesmo confinado no interior da imensa criatura, havia se tornado um mestre em interpretar cada movimento, cada som e cheiro que permeavam o ambiente. A percepção aguçada era sua melhor arma naquela aventura. Desde que encontraram as águas termais, a saúde do hipopótamo parecia melhorar aos poucos. O desconforto intenso que ele sentia foi substituído por uma calma hesitante, quase como se a água mágica da região tivesse acalmado não só seu corpo, mas também seu espírito inquieto. Para Caramelo, aquele ambiente quente e vaporoso era um alívio temporário, mas ele sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Dentro daquele corpo estranho, ele lutava contra o medo e a solidão, sentimentos que ameaçavam dominá-lo quando as sombras da noite invadiam o espaço apertado. Porém, a coragem nunca o abandonava, alimentada pela lembrança da mulher que o amava e do homem sábio da vila, que juntos estavam mobilizando esforços para salvar tanto o hipopótamo quanto o cachorro. No vilarejo, a notícia da improvável convivência entre o hipopótamo e o cachorro Caramelo havia se espalhado. Para muitos, aquilo era um mistério, uma história que misturava a realidade com o folclore local. Alguns moradores sentiam medo, outros curiosidade, e havia também os que viam na situação uma metáfora viva para os desafios da coexistência entre homem e natureza. A mulher que cuidava de Caramelo, no centro dessa rede, sentia o peso dessa responsabilidade. Seu amor pelo cachorro era o que a movia, mas o caminho era repleto de incertezas. Enquanto isso, o homem da vila, com sua sabedoria tradicional, estudava o comportamento do hipopótamo, tentando entender suas necessidades e limites. Ele sabia que o animal não poderia permanecer indefinidamente ali, e que a solução exigiria algo mais do que simples cuidados, se exigiria um entendimento profundo da conexão entre as criaturas. Numa manhã úmida, enquanto a neblina ainda envolvia as árvores, Caramelo conseguiu uma pequena, porém importante, vitória. Usando as patas dianteiras, ele conseguiu tocar uma área sensível dentro do hipopótamo que causou um movimento lento, porém intencional, da cabeça da criatura. Era a primeira vez que ele conseguia não só se comunicar, mas também influenciar diretamente os movimentos do gigante. Para Caramelo, isso significava esperança. Se conseguisse guiar o hipopótamo, talvez pudesse encontrar uma maneira de se libertar. O hipopótamo, sentindo a mudança, seguiu em direção a uma clareira próxima, onde a luz do sol banhava o chão coberto por folhas secas e a terra úmida exalava o cheiro característico da natureza viva. A cada passo, o peso do corpo enorme fazia um som abafado, misturado ao barulho distante da água corrente. Caramelo, apesar do espaço limitado, acompanhava cada movimento, atento a tudo. Enquanto isso, a mulher do vilarejo e o homem sábio planejavam uma expedição para acompanhar a dupla e garantir que eles não enfrentassem perigos maiores. O medo de predadores e a imprevisibilidade do Pantanal eram reais, mas a esperança de salvar Caramelo os impulsionava. Eles sabiam que a jornada até o ponto de libertação do cachorro seria longa e cheia de desafios. Durante uma noite estrelada, o vilarejo se reuniu para uma celebração tradicional, um ritual que homenageava os ciclos da natureza e pedia proteção para todos os seres vivos.
A música dos violões e as vozes cantantes se espalhavam pela aldeia, criando uma atmosfera de fé e união. Para a mulher que amava Caramelo, aquele momento era um lembrete de que eles não estavam sozinhos. A força da cultura local, cheia de histórias e crenças, alimentava a esperança e fortalecia a determinação de todos. No interior do hipopótamo, Caramelo sentiu um leve tremor, sinal de que a criatura havia percebido algo diferente. Era o prenúncio de uma mudança que se aproximava, uma virada na jornada. Ele sabia que o momento de agir estava próximo. No dia seguinte, uma reviravolta média mudou o rumo da história. O hipopótamo entrou em uma área onde outras criaturas da região se encontravam, jacarés, capivaras e aves diversas. A convivência com esses animais era tensa, pois o hipopótamo, apesar de sua força, não era nativo dali e não sabia lidar com os territórios já estabelecidos. Caramelo percebeu que o perigo não vinha apenas do seu confinamento, mas do ambiente externo que os cercava. Enquanto isso, a mulher e o homem da vila enfrentavam seus próprios dilemas. A pressão da comunidade aumentava, com opiniões divididas sobre o que fazer com o hipopótamo e o cachorro. A tensão entre tradição e modernidade, respeito à natureza e necessidade de progresso, tornou-se evidente em suas discussões. Ambos precisavam manter a fé no impossível e seguir adiante, apesar das adversidades. A jornada continuava e, pouco a pouco, Caramelo e o hipopótamo criavam uma conexão que ia além da comunicação instintiva. Era uma amizade forjada pela necessidade, pelo medo compartilhado e pela esperança de liberdade. Eles aprenderam a confiar um no outro, a entender os limites e desejos, formando uma aliança improvável. Numa tarde quente, o hipopótamo sentiu um desconforto maior e, através de gestos controlados, conseguiu sinalizar para que a mulher e o homem se aproximassem. Eles, atentos, perceberam que a solução para libertar Caramelo estava próxima, mas não seria simples. Precisariam de coragem, paciência e a força da comunidade para enfrentar o que vinha pela frente. A natureza do Pantanal, com suas mudanças constantes, moldava cada passo da jornada. As águas que antes cobriam os campos lentamente baixavam, revelando terras que precisavam ser atravessadas com cuidado. A cada dificuldade, Caramelo sentia que seu esforço valia a pena, pois, apesar do espaço apertado e da dor, ele estava vivo e lutando. No vilarejo, as histórias do cachorro Caramelo e do hipopótamo começaram a ganhar vida própria. A população, especialmente as mulheres mais velhas, via naquela história um reflexo das lutas diárias e da resiliência necessária para sobreviver naquele mundo tão cheio de contrastes. Elas apoiavam a mulher que cuidava de Caramelo, enviando alimentos, proteção e palavras de encorajamento. O conflito interno de Caramelo, entre o medo da perda e a esperança da liberdade, era constante. Ele sentia saudade dos dias correndo livre, mas sabia que precisava controlar o pânico para sobreviver e ajudar seu amigo hipopótamo. Por outro lado, o hipopótamo mostrava uma força interior crescente, uma vontade de proteger aquele ser pequeno e indefeso que agora era parte de sua vida. Uma pequena reviravolta trouxe um momento de vulnerabilidade, uma noite de tempestade onde o barulho dos trovões e a força dos ventos deixaram Caramelo quase sem forças. Ele lutou contra o desespero, encontrando conforto nos ritmos do coração do hipopótamo, que também parecia sentir a fragilidade da situação. Na manhã seguinte, a calma voltou, e com ela a certeza de que a luta continuaria. Caramelo sabia que aquele era apenas o começo de uma aventura que mudaria não só suas vidas, mas também a relação entre o homem, o animal e a natureza daquele pedaço do Brasil. Os dias se sucediam com uma cadência que lembrava o ritmo das águas do Pantanal, ora calmas, ora turbulentas, ora cheias de vida, ora secas e duras. Caramelo, preso no interior do hipopótamo, começava a entender melhor a complexidade daquele mundo e da conexão que se formava entre ele e seu gigante companheiro. A cada movimento que ele conseguia fazer para comunicar sua presença, a confiança aumentava-se, com ela, a esperança de que aquela situação, que parecia impossível, pudesse ser superada. Na vila, a mulher que sempre cuidou de Caramelo começava a sentir os efeitos do desgaste da espera. Sua rotina, antes tranquila e cheia de pequenas alegrias, agora era dominada pela ansiedade e pela determinação. Para ela, aquele cachorro era mais que um animal de rua, ele era símbolo de resistência, esperança e de um amor incondicional.
Movida por esses sentimentos, uniu forças com o homem sábio da vila para criar estratégias que pudessem ajudar seus dois amigos. Eles decidiram organizar uma travessia até um ponto mais seguro do Pantanal, uma área menos explorada e com águas mais profundas, onde o hipopótamo poderia descansar e talvez, quem sabe, ajudar Caramelo a sair daquela prisão inesperada. A tarefa era árdua, cheia de perigos e desafios naturais que exigiriam tudo o que eles tinham. No início da manhã, o calor já era intenso, e a umidade impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço. O hipopótamo, mesmo incomodado, aceitou seguir o caminho indicado, guiado pelos instintos e pela comunicação sutil com Caramelo. O cachorro, por sua vez, tentava manter o ânimo mesmo diante do espaço apertado e dos sons abafados que o cercavam. Seu coração batia acelerado não só pelo medo, mas também pela determinação. Durante a travessia, eles enfrentaram o primeiro obstáculo significativo, uma área de vegetação densa, com galhos espinhosos e terreno irregular. A cada passo, o hipopótamo precisava ter cuidado para não se ferir, enquanto Caramelo, dentro dele, sentia os impactos e se adaptava às mudanças bruscas de posição. Era uma prova de resistência para ambos, física e emocional. Do lado de fora, a mulher e o homem da vila avançavam com equipamentos rudimentares, cordas, lanternas e provisões. Eles conheciam cada caminho, cada trilha, mas o Pantanal era uma terra imprevisível. A cada som da mata, a tensão aumentava, pois sabiam que animais selvagens e armadilhas naturais podiam surgir a qualquer momento. Uma pequena reviravolta surgiu quando, ao atravessar um trecho de terreno enlameado, o hipopótamo ficou preso parcialmente em um atoleiro. O peso enorme fazia a criatura afundar lentamente, e Caramelo, sentindo a situação, começou a emitir latidos desesperados, seus movimentos internos tentando incitar o gigante a se libertar. Do lado de fora, a mulher ouviu os sons, com a ajuda do homem, correu para o local, improvisando um plano para puxar o hipopótamo usando troncos e cordas. A operação exigiu esforço, paciência e colaboração, revelando o poder da união entre os humanos e a natureza. Quando finalmente conseguiram libertar o hipopótamo, todos respiraram aliviados, mas sabiam que aquela era apenas a primeira das muitas batalhas. Enquanto descansavam, a mulher aproveitou para conversar com o homem sobre os ensinamentos ancestrais do Pantanal. Ele contou histórias sobre o respeito às águas, aos ciclos da vida, e sobre como cada criatura tinha seu papel fundamental naquele ecossistema. Essa sabedoria influenciava diretamente as decisões que eles tomavam, guiando-os para agir com cautela, sem perturbar mais do que o necessário. No interior do hipopótamo, Caramelo se sentia fortalecido pela coragem de seus amigos externos e pela paciência do gigante. A cada dia, ele descobria que a esperança era a chama que iluminava até os momentos mais sombrios. Contudo, ele ainda enfrentava um conflito interno intenso, o medo de nunca mais correr livremente e a vontade desesperada de não abandonar o amigo que o mantinha vivo. Uma reviravolta média aconteceu quando, em um momento de distração, o hipopótamo entrou em contato com um grupo de capivaras que pareciam curiosas, mas não hostis. Essa aproximação despertou no hipopótamo uma sensação de pertencimento temporário, uma pausa na solidão daquela jornada. Para Caramelo, foi uma oportunidade de observar a natureza em sua forma mais pura, sentir o cheiro da lama, ouvir os sons da mata e se preparar para o próximo passo. O Pantanal começava a mostrar seus ciclos de seca e cheia, e a paisagem se transformava a cada dia. Árvores que estavam submersas começavam a aparecer, e as trilhas antes invisíveis se revelavam. Essa mudança impactava diretamente o trajeto da dupla e das pessoas que os acompanhavam, exigindo adaptação constante. O homem da vila, movido pela motivação de preservar a vida e a cultura local, discutia com a mulher estratégias para envolver a comunidade de forma mais ampla. Eles sabiam que, para garantir o sucesso da missão, precisariam do apoio coletivo, do respeito às tradições e da união dos moradores. Enquanto isso, Caramelo enfrentava outro obstáculo significativo, da necessidade de manter sua energia e saúde dentro do ambiente limitado e hostil do hipopótamo. Ele descobriu que precisava usar todos os seus sentidos para detectar mudanças internas, que indicavam quando deveria se mover ou ficar imóvel para evitar maiores danos. Essa disciplina exigia esforço visível e sacrifícios diários. No vilarejo, as histórias sobre o cachorro e o hipopótamo ganhavam força.
As mulheres mais velhas compartilhavam narrativas sobre animais improváveis que cruzavam caminhos, usando essas histórias para ensinar valores como paciência, coragem e respeito à vida. Essa conexão emocional crescia, criando uma rede invisível de apoio que transcendia gerações. Uma grande reviravolta aconteceu quando uma tempestade inesperada mudou o cenário. As águas subiram rapidamente, transformando o terreno e dificultando o avanço. O hipopótamo, apesar de seu tamanho e força, teve que se adaptar à correnteza e ao barro, enquanto o Caramelo sentia os impactos e o risco iminente de ser levado para longe. Do lado de fora, a mulher e o homem enfrentavam a tempestade com coragem e determinação, protegendo uns aos outros e mantendo o foco na missão. Essa experiência extrema fortaleceu seus laços e mostrou que, mesmo diante das adversidades, a união era a chave para o sucesso. O capítulo termina com a dupla homem e mulher, hipopótamo e cachorro, seguindo adiante, cada um carregando seus medos, esperanças e histórias, prontos para os próximos desafios que o Pantanal lhes reservaria. O Pantanal acordava lentamente, enquanto o céu azul se abria, limpando os resquícios da tempestade da noite anterior. A paisagem, molhada e renovada, exalava um aroma fresco e terroso, uma mistura que só os amantes da natureza conseguiam reconhecer como o verdadeiro perfume da vida. Para Caramelo, preso ainda dentro do hipopótamo, aquele cheiro era um lembrete sutil da liberdade que ele tanto desejava, mesmo que, naquele momento, sua realidade fosse confinada e incerta. Os dias que se seguiram à tempestade foram marcados por uma movimentação intensa. O solo encharcado dificultava a travessia, mas o grupo estava mais unido do que nunca. A mulher que tanto amava Caramelo e o homem sábio da vila se tornaram uma verdadeira equipe, compartilhando não apenas os equipamentos, mas também histórias, medos e planos para o futuro. Caramelo, por sua vez, desenvolvia uma percepção cada vez mais aguçada dentro do hipopótamo. Ele não só sentia os movimentos da criatura, mas também aprendia a prever suas reações, antecipar seus passos e até se comunicar de maneira quase telepática, um vínculo silencioso que transcendia as barreiras físicas. A confiança entre eles crescia, criando um laço que desafiava a lógica e o tempo. A primeira grande reviravolta do capítulo acontece quando, durante a caminhada, o hipopótamo se aproxima de uma área onde os sons da floresta são diferentes, mais intensos, quase como se estivessem sendo observados. Uma manada de antas, animais grandes e pacíficos do Pantanal, bloqueia o caminho. A princípio, a tensão é palpável, pois nenhum dos dois grupos conhece o outro. Caramelo sente a apreensão e tenta manter a calma, incentivando o hipopótamo a não reagir de forma agressiva. Do lado de fora, a mulher e o homem também percebem a situação e se aproximam com cautela. A sabedoria do homem da vila entra em ação, ele sabe que a paciência e o respeito são essenciais para evitar conflitos e que os animais seguem rituais de aproximação que devem ser respeitados. Depois de alguns minutos de silêncio e observação, a manada se afasta lentamente, permitindo a passagem. Este momento simboliza para Caramelo e para o grupo humano a importância da harmonia e do respeito mútuo. Era um lembrete de que, mesmo em meio ao caos, a convivência pacífica era possível. À medida que avançavam, outro desafio surgia, o calor intenso e o sol forte começaram a cobrar seu preço. A travessia pelas áreas abertas tornava-se cada vez mais desgastante, exigindo pausas constantes para que o hipopótamo pudesse se refrescar nas poças de água e que Caramelo recuperasse as forças. A mulher, preocupada, distribuía água e mantimentos para o grupo, ciente de que cada gota seria vital para a sobrevivência de todos. Nesse período, o homem da vila começou a compartilhar mais sobre as tradições culturais que envolviam a fauna e flora locais. Ele falou sobre o Curupira, uma entidade protetora das florestas, que castigava aqueles que desrespeitavam a natureza, e sobre o Saci, símbolo da esperteza e da resistência. Essas histórias criavam um pano de fundo mágico para a jornada, envolvendo os personagens e reforçando o sentimento de pertencimento a uma terra rica em mistérios. Caramelo, mesmo preso, sentia que aquela conexão cultural ajudava a manter viva a esperança e a coragem. Era como se, mesmo em seu estado vulnerável, ele estivesse protegido por forças maiores, pela força do folclore que permeava o lugar. Uma pequena reviravolta surge quando, durante uma pausa, Caramelo percebe que o hipopótamo começa a apresentar sinais de cansaço mais intensos. Sua respiração fica mais pesada e os movimentos, menos precisos. O cachorro sente um medo profundo,
pois entende que seu amigo está sofrendo e que precisará de ajuda urgentemente para continuar a jornada. Do lado de fora, a mulher percebe o mesmo e decide acelerar o passo, buscando um lugar seguro para descanso. O homem da vila observa o comportamento do hipopótamo e sugere um ritual de purificação com ervas locais, uma prática antiga que, segundo ele, poderia ajudar a aliviar o desconforto da criatura. Ele se detém em uma clareira sagrada, onde as folhas de uma árvore centenária caem lentamente, criando um cenário de paz e serenidade. O homem realiza o ritual, enquanto a mulher cuida de Caramelo, alimentando-o e acalmando-o com palavras suaves e carinhosas. O cachorro, apesar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Do medo, sente-se fortalecido pelo cuidado e pelo amor que o cercam. Outra reviravolta, dessa vez média, acontece quando eles descobrem que o caminho planejado está bloqueado por uma área inundada. A seca temporária deu lugar a uma cheia repentina, e a passagem agora era impossível. Essa situação força o grupo a buscar uma rota alternativa, o que os leva a um território menos conhecido e mais perigoso. O conflito interno de Caramelo cresce nesse momento. Ele sente a pressão de não poder ajudar diretamente, de estar preso dentro do hipopótamo e depender dos outros para seguir adiante. Mas, ao mesmo tempo, sua determinação não diminui. Ele entende que a força da amizade e da união pode superar qualquer obstáculo. Durante a travessia pela rota alternativa, o grupo enfrenta uma série de obstáculos, terrenos escorregadios, vegetação espessa e encontros com pequenos animais que, apesar de inofensivos, aumentam a tensão. A mulher se mostra uma líder corajosa e estratégica, usando seu conhecimento do ambiente para guiar todos com segurança. O homem da vila, por sua vez, continua a oferecer sabedoria e calma, lembrando que cada passo dado ali era parte de um ciclo maior, uma dança entre o homem e a natureza que exigia respeito e equilíbrio. Uma grande reviravolta marca o capítulo quando, após horas de caminhada, o hipopótamo e Caramelo chegam à margem de um grande rio, mais profundo e mais calmo do que qualquer outro que tinham encontrado até então. Esse era o lugar que todos esperavam, uma espécie de santuário natural, onde o hipopótamo poderia descansar e, quem sabe, ajudar Caramelo a escapar daquele confinamento. A emoção toma conta do grupo. A mulher e o homem da vila preparam uma estrutura improvisada para facilitar o contato e o resgate, enquanto Caramelo sente um misto de alívio e ansiedade. A jornada ainda não terminou, mas aquele momento representava uma vitória importante. Ao longo do capítulo, os sentidos de Caramelo foram intensamente explorados, o cheiro da terra molhada, o som das folhas balançando com o vento, a textura da lama em suas patas dentro do hipopótamo, e o calor suave do sol que penetrava na pele da criatura. Esses detalhes sensoriais criavam uma experiência imersiva, mostrando a beleza e os desafios daquele mundo. O ambiente também mudou, refletindo a passagem do tempo e as transformações naturais do Pantanal. A vegetação que antes parecia seca e cansada agora mostrava sinais de renovação, assim como os personagens que, apesar das dificuldades, encontravam forças para seguir em frente. Os laços emocionais entre Caramelo, o hipopótamo, a mulher e o homem da vila se fortaleceram. A confiança, a amizade e o amor foram os pilares que sustentaram cada passo, cada desafio e cada vitória. A jornada era dura, mas ninguém estava sozinho. Por fim, o capítulo reforça as regras do universo criado, o respeito pela natureza, a importância do equilíbrio entre os seres, e a necessidade de coragem e paciência para enfrentar o desconhecido. Tudo isso mantido de forma consistente e realista, sem exageros ou soluções fáceis. O sol nascia no horizonte como uma bola de fogo que iluminava as águas tranquilas do grande rio. O Pantanal despertava com sons variados, o canto distante dos pássaros, o farfalhar das folhas, o suave borbulhar das águas que corriam sem pressa. Para Caramelo, mesmo preso dentro do hipopótamo, aquele cenário representava um novo capítulo, uma nova esperança. O hipopótamo se movia lentamente, guiado pela força que ainda lhe restava, enquanto Caramelo sentia cada batida, cada respiração do gigante que o mantinha vivo. A conexão entre eles tinha se transformado em algo mais profundo do que simples sobrevivência, era uma parceria que desafiava as leis da natureza e do tempo.
Do lado de fora, a mulher e o homem da vila trabalhavam juntos para preparar o que chamavam de o santuário. Eles sabiam que ali, naquele lugar especial, poderiam tentar a manobra mais difícil até então, vai ajudar Caramelo a sair do interior do hipopótamo sem causar danos a nenhum dos dois. A tensão era palpável. O homem da vila explicava que precisariam de calma, paciência e de uma combinação de técnicas ancestrais com recursos modernos que tinham trazido na mochila. Entre esses recursos, estavam ferramentas simples mas eficazes, cordas de fibras naturais, redes, ervas calmantes e luzes suaves para não assustar os animais. A mulher, por sua vez, estava determinada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e esperança, enquanto ela conversava com Caramelo, mesmo sem saber se ele podia ouvi-la diretamente. Ela falava com o coração, transmitindo força e coragem. Caramelo enfrentava um conflito interno intenso, o medo do desconhecido e a vontade imensa de correr livre, de sentir o vento em sua pelagem, mas também a culpa de abandonar o gigante que o acolhia. Cada movimento era uma luta contra suas emoções, um equilíbrio delicado entre coragem e vulnerabilidade. A primeira reviravolta pequena surgiu quando, ao iniciar os preparativos para o resgate, o hipopótamo reagiu de forma inesperada, mostrando sinais de nervosismo. Ele começou a se mover mais rapidamente, assustando Caramelo que tentava se manter firme. Foi necessário que a mulher utilizasse uma das ervas calmantes, aplicando com cuidado, enquanto o homem explicava a importância da paciência naquele momento. Após alguns minutos, a calma voltou a reinar, mas todos entenderam que aquela não seria uma tarefa fácil. O vínculo que se formara entre os dois animais era forte demais para ser quebrado de uma vez. Enquanto isso, no vilarejo, as notícias da jornada se espalhavam rapidamente. A comunidade se mobilizava, trazendo apoio, alimentos e até pequenas ferramentas que poderiam ser úteis. As mulheres mais velhas preparavam chá de ervas e remédios naturais, enquanto os homens discutiam possíveis estratégias para auxiliar o resgate. A motivação da comunidade era clara, em proteger aquele símbolo de resistência que era Caramelo, e também o hipopótamo, uma criatura que, apesar de incomum na região, representava a força da natureza em sua plenitude. Uma reviravolta média aconteceu quando, durante a noite, uma mudança no comportamento do hipopótamo indicou que ele sentia dor. Caramelo, dentro dele, também percebeu a situação e começou a se mover com mais cuidado para não agravar a situação. A mulher e o homem da vila discutiram a necessidade de ajustar os planos, priorizando o conforto do hipopótamo e o bem-estar do cachorro. Eles decidiram então realizar o resgate em etapas, respeitando os limites físicos e emocionais dos dois. Esse planejamento exigiu esforço visível e sacrifícios, principalmente na organização do grupo e na distribuição das tarefas. No dia seguinte, começaram as primeiras tentativas de comunicação mais direta entre Caramelo e o hipopótamo, utilizando sinais que eles mesmos desenvolviam. Um leve toque, um movimento específico, uma pressão que indicava o espera ou o vá em frente. Essa forma de diálogo silencioso foi fundamental para que ambos se entendessem e colaborassem. Outro obstáculo significativo surgiu quando o terreno ao redor do santuário começou a ceder devido às chuvas recentes. A lama tornava o local instável, dificultando a movimentação dos humanos e dos equipamentos. Foi necessário que o homem da vila usasse seu conhecimento sobre o solo e a vegetação para criar caminhos seguros, utilizando troncos e pedras que reforçavam a área. Enquanto isso, a mulher continuava a nutrir a esperança e a paciência, cuidando de Caramelo com todo o carinho e atenção. Ela sabia que o sucesso seria gradual, conquistado a cada pequena vitória, mas que cada uma delas teria seu custo, o sacrifício do tempo, da energia e do medo enfrentado. Durante essa fase, Caramelo teve um momento de vulnerabilidade profunda. Sentiu-se isolado, cansado e com medo do que viria pela frente. Foi a voz calma da mulher, o toque gentil dela, e a presença constante do hipopótamo que o fizeram encontrar forças para seguir. Essas conexões emocionais foram construídas lentamente, mas tinham agora raízes firmes. A cultura local, com suas histórias, rituais e ensinamentos, influenciava todas as decisões. O respeito pelas águas, o entendimento dos ciclos naturais, e a reverência às criaturas que compartilhavam aquele espaço eram a base que mantinha o equilíbrio.
Uma reviravolta grande aconteceu quando, em um momento crucial do resgate, o hipopótamo precisou mergulhar em uma área mais profunda do rio para descansar, tornando a comunicação com Caramelo mais difícil. O cachorro sentiu o isolamento, o silêncio e a escuridão, uma experiência assustadora que colocou à prova sua coragem e sua paciência. Do lado de fora, a mulher e o homem da vila enfrentavam o desafio de manter o hipopótamo calmo e de encontrar formas de enviar sinais para Caramelo, usando luzes e sons suaves que pudessem atravessar a água. Essa operação exigia precisão e cuidado para não assustar o animal. Apesar da tensão, aquele momento fortaleceu ainda mais os laços entre todos. O esforço conjunto, a confiança e a esperança tornaram-se mais evidentes do que nunca. Ao final do capítulo, Caramelo e o hipopótamo estavam mais próximos do objetivo, mas a jornada ainda exigia muita força, coragem e união. Cada passo dado era uma vitória, mas também um sacrifício. Os detalhes sensoriais foram intensificados, o cheiro da água doce, o toque da lama fria, o som suave das ondas do rio e o calor do sol que penetrava mesmo debaixo d'água, criando uma atmosfera rica e envolvente. O ambiente continuava em transformação, refletindo os ciclos da natureza e a evolução da história. O Pantanal mostrava sua beleza e seus desafios, seu poder e sua delicadeza. Por fim, o capítulo reforça as regras do universo e a necessidade de respeito, paciência e cooperação entre seres tão diferentes, a força do amor e da amizade como motores da superação, e a importância de manter viva a esperança mesmo diante das maiores adversidades. O amanhecer no Pantanal trazia uma luz suave que refletia nas águas serenas do rio, revelando um cenário de calma após dias de tensão e luta. Para Caramelo, preso no interior do hipopótamo, aquele momento carregava uma esperança silenciosa, era o início da tentativa mais delicada de sua vida. Lá fora, a mulher e o homem da vila preparavam com cuidado cada passo do resgate, conscientes de que qualquer movimento errado poderia colocar tudo a perder. Nos últimos dias, eles tinham observado o comportamento do hipopótamo, anotado suas reações, estudado cada padrão de respiração e movimento. Caramelo, embora ainda confinado, se comunicava com o gigante por meio de pequenos toques e gestos que já haviam desenvolvido. A confiança era crescente, mas o medo da incerteza permanecia. A primeira etapa do plano consistia em acalmar o hipopótamo para que ele permanecesse imóvel durante a operação. A mulher usava as ervas calmantes, preparando um chá suave que servia para tranquilizar o animal. Ela falava com ele em voz baixa, quase um sussurro, lembrando a importância de tudo aquilo para o bem de ambos. Enquanto isso, o homem da vila preparava as redes feitas de fibras naturais, cuidadosamente costuradas para garantir resistência e flexibilidade. Elas seriam usadas para criar um suporte que ajudaria Caramelo a sair sem machucar o hipopótamo. As ferramentas eram simples, mas eficientes, fruto da sabedoria acumulada ao longo de gerações. Uma reviravolta pequena acontece quando o hipopótamo, inesperadamente, reage a um som distante, o chamado de uma arara azul, símbolo da riqueza e da liberdade do Pantanal. O som estridente faz o animal se mexer, causando um pequeno susto em Caramelo, que precisou se segurar firme para não ser prejudicado. Essa situação serviu para lembrar a todos que, apesar dos esforços, a natureza seguia imprevisível e que a paciência seria fundamental. Nos momentos que antecederam o resgate, Caramelo sentiu uma mistura de emoções, ansiedade, esperança, medo e determinação. Ele sabia que aquela era sua chance, mas também sentia a responsabilidade de não causar dor ao hipopótamo que o abrigara. Esse conflito interno era intenso e o acompanhava em cada movimento. Enquanto o grupo humano se preparava, a comunidade local se unia em orações e gestos de apoio. As histórias do folclore, como a do Curupira e do Saci, eram relembradas, trazendo força e inspiração para todos. A conexão entre o homem, a mulher, Caramelo e o hipopótamo ultrapassava o físico, atingindo uma dimensão quase espiritual. A travessia até o ponto do resgate exigiu superar obstáculos naturais, o terreno lamacento, as raízes expostas e a vegetação densa que cercava o rio. O homem da vila guiava com segurança, utilizando seu conhecimento do Pantanal para encontrar a rota mais segura. A mulher cuidava de cada detalhe, garantindo que todos estivessem preparados. Quando finalmente chegaram ao local, uma clareira aberta à margem do rio, a mulher iniciou o processo de sedação suave no hipopótamo, garantindo que ele permanecesse calmo durante a retirada de Caramelo.
A operação seria lenta, exigindo calma e precisão. A mulher posicionou a rede com cuidado, enquanto o homem segurava o hipopótamo com firmeza, mas sem pressão excessiva. Caramelo sentiu a tensão no ar, mas também a força do amor e da dedicação que o cercavam. Uma reviravolta média acontece quando a rede não suporta o peso de Caramelo em um momento crucial, e ele quase cai de volta para dentro do hipopótamo. A reação rápida da mulher, que segurou o cão com as mãos firmes, salvou a situação. Essa falha mostrou a todos que, mesmo os melhores planos podem enfrentar imprevistos, e que a coragem e a atenção são essenciais. Com a rede reforçada, a operação prosseguiu e, lentamente, Caramelo foi retirado do interior do hipopótamo. O cachorro sentiu o ar fresco pela primeira vez em semanas, o cheiro da terra úmida e da vegetação, a luz do sol em seu pelo, e a sensação do vento acariciando seu rosto. Foi um momento de triunfo e emoção. O hipopótamo, embora cansado, parecia aliviado. Seu olhar transmitia gratidão, e Caramelo sentiu a conexão se fortalecer ainda mais. Eles haviam passado por uma prova difícil, mas juntos, com respeito e cuidado, tinham vencido. Durante o processo, o homem da vila e a mulher reforçavam a importância do respeito à natureza e a força dos laços construídos. A comunidade se aproximava, trazendo alimentos, cuidados e palavras de conforto. Caramelo agora enfrentava um novo desafio, reaprender a viver fora daquele corpo que o abrigara, com suas próprias limitações e medos. Mas a esperança era maior do que as dificuldades. O conflito interno ainda existia, mas ele começava a encontrar forças na amizade, no amor e na coragem. Cada vitória tinha seu custo, e ele sabia que precisaria de tempo para se recuperar e se fortalecer. Uma reviravolta grande surge quando o hipopótamo, após o resgate, se mostra relutante em seguir com o grupo, parecendo confuso e triste. A mulher e o homem da vila compreendem que a criatura também sentia a perda da ligação física com Caramelo e que precisariam de paciência para ajudá-lo a aceitar essa nova realidade. Caramelo observa o hipopótamo e sente uma mistura de compaixão e gratidão. Ele sabe que aquele gigante, mesmo que distante fisicamente, será sempre seu amigo e protetor. Nos dias que seguem, o grupo trabalha para integrar o hipopótamo à rotina, respeitando seus limites e ajudando-o a se adaptar às mudanças. Ao mesmo tempo, Caramelo começa a explorar novamente o mundo ao seu redor, enfrentando obstáculos que antes pareciam simples, mas que agora exigiam esforço e coragem. A mulher continua a ser um pilar fundamental, cuidando do cachorro com dedicação e transmitindo confiança. O homem da vila mantém sua presença sábia e calma, lembrando que a jornada ainda não terminou e que o respeito à natureza é a chave para o sucesso. No final do capítulo, a paisagem do Pantanal começa a refletir a transformação dos personagens e a vegetação verdejante, as águas calmas e a vida pulsante indicam um ciclo renovado, uma esperança que cresce dia a dia. Os primeiros raios de sol atravessavam as copas das árvores altas, desenhando sombras tênues sobre o solo úmido do Pantanal. O ambiente parecia respirar tranquilidade, mas, para Caramelo, aquele novo começo ainda guardava desafios e incertezas. Após dias delicados, ele finalmente podia sentir o chão sob suas patas, a brisa suave que acariciava seu pelo, e o cheiro característico da vegetação, uma mistura de terra molhada, flores silvestres e água doce. A liberdade estava ali, mas a jornada para a verdadeira recuperação seria longa. Caramelo sentia que o vínculo com o hipopótamo, aquele gigante gentil que o havia acolhido nos momentos mais difíceis, nunca se desfaria. Porém, ao mesmo tempo, precisava reencontrar sua própria força, reconstruir sua confiança e aprender a explorar o mundo ao seu redor, que agora parecia imenso e, por vezes, assustador. A mulher, que se tornará uma guardiã cuidadosa, acompanhava cada movimento do cachorro com um olhar cheio de ternura. Ela sabia que Caramelo carregava não apenas as marcas físicas da experiência, mas também as emocionais, o medo do desconhecido, a dúvida sobre o futuro e a saudade do contato que perderá. Seu objetivo era ser a ponte entre o passado doloroso e o futuro promissor. O homem da vila, com sua sabedoria prática e conhecimento da terra, ajudava a criar caminhos seguros para Caramelo explorar, ensinando-o a identificar sinais de perigo e a respeitar os ritmos da natureza. Ele também zelava pelo hipopótamo, que ainda precisava de cuidados e de tempo para se adaptar à nova rotina. O Pantanal,
com sua rica cultura, continuava a influenciar as decisões do grupo. As histórias contadas pelas anciãs, os cantos que celebravam a vida, e as celebrações comunitárias fortaleciam os laços entre todos, trazendo esperança e união. Uma reviravolta média ocorre quando, durante uma caminhada, Caramelo encontra um rio caudaloso que bloqueia seu caminho. Ele hesita, sentindo o medo da água profunda, mas a mulher o incentiva com paciência e amor. Juntos, eles buscam uma forma segura de atravessar, usando troncos e pedras como pontes improvisadas. Esse obstáculo fortalece a confiança de Caramelo, mostrando que com esforço e ajuda ele pode superar seus medos. Enquanto isso, o hipopótamo demonstra sinais de recuperação, mas também de inquietação. Ele parece sentir a ausência do contato físico com Caramelo e se aproxima frequentemente da margem do rio, observando o cachorro com olhos que expressam saudade e carinho. A mulher percebe que o gigante precisa de conexão e planeja momentos de proximidade cuidadosa para confortá-lo. Durante uma noite estrelada, o homem da vila compartilha histórias antigas sobre o Pantanal, suas criaturas e seus mistérios. Ele fala do respeito que os antigos tinham pela natureza, das regras que mantinham o equilíbrio e da importância de cada ser naquele ecossistema. Essas histórias ecoam na mente de Caramelo, que começa a entender que sua jornada é parte de algo maior, uma conexão profunda com a vida que o cerca. Uma reviravolta pequena acontece quando, em um momento de distração, Caramelo se distancia demais e se perde na mata densa. O medo toma conta, mas a mulher, com seu chamado tranquilo e constante, o guia de volta. Essa experiência reforça a importância da confiança mútua e da comunicação. Ao longo das semanas seguintes, Caramelo enfrenta outros obstáculos, o calor intenso do dia, a umidade que penetra nos ossos, e a dificuldade em encontrar alimento suficiente. Cada desafio exige esforço visível e sacrifício, mas também traz pequenas vitórias, uma fruta encontrada, uma sombra acolhedora, um riacho fresco. Enquanto isso, o hipopótamo começa a se adaptar, participando das atividades do grupo e aceitando a presença dos humanos e do cachorro. A mulher e o homem da vila criam um ritual diário de cuidados que fortalece a ligação entre eles e os animais, mostrando que a amizade pode transcender diferenças e espécies. Uma reviravolta grande surge quando, em um momento inesperado, uma tempestade forte atinge a região. Ventos uivantes, chuva torrencial e o aumento do nível do rio criam uma situação de risco para todos. Caramelo e o hipopótamo precisam encontrar abrigo, e a comunidade se une para proteger e cuidar uns dos outros. Essa crise revela a força dos laços construídos e a importância da cooperação em tempos difíceis. Durante a tempestade, Caramelo sente a vulnerabilidade do momento, mas também a força da união. A mulher segura sua pata com firmeza, transmitindo coragem. O homem da vila orienta o grupo, mantendo a calma e a segurança. Após a tempestade, o ambiente mudou. A paisagem mostrava marcas da força da natureza, mas também sinais de renovação, árvores caídas que agora serviam de abrigo, água limpa que alimentava a vida, e um céu claro que prometia dias melhores. Nos dias que seguem, Caramelo e o hipopótamo retomam a rotina, fortalecidos pela experiência. A jornada para a recuperação continua, marcada por pequenos passos e grandes aprendizados. A conexão emocional entre os personagens cresce de forma realista, baseada em respeito, confiança e amor. Cada vitória é celebrada, mesmo que acompanhada de sacrifícios, o tempo, o esforço e a superação de medos. Os detalhes sensoriais continuam ricos, o cheiro da terra molhada após a chuva, o som das folhas sendo tocadas pelo vento, o sabor das frutas colhidas com cuidado, e o toque suave das patas no solo. A história mantém as regras do universo estabelecido, o respeito à natureza, a paciência na superação dos desafios, e a importância da união entre os seres. Ao final do capítulo, Caramelo observa o horizonte com olhos que refletem esperança e determinação. Ele sabe que sua jornada ainda tem muitos caminhos a seguir, mas agora ele não está mais sozinho. Os primeiros raios do sol banhavam o Pantanal com uma luz dourada que parecia tocar cada folha, cada gota de orvalho, e aquecer os corações daqueles que ainda enfrentavam os desafios do dia. Para Caramelo, aquele amanhecer simbolizava mais do que o simples início de um novo dia, era a continuidade de uma jornada de superação, amor e aprendizado.
Embora já pudesse sentir a liberdade em cada passo, o cachorro ainda carregava marcas profundas que exigiam cuidado e paciência. A mulher que o acompanhava diariamente tornou-se sua companheira inseparável, uma presença constante que transmitia segurança e ternura. Ela entendia que a recuperação de Caramelo não dependia apenas de curar o corpo, mas também a alma. Nos momentos em que o cachorro se mostrava vulnerável, assustado ou retraído, ela o acolhia com gestos suaves e palavras tranquilizadoras, criando um ambiente de confiança e conforto. O homem da vila continuava a ser a voz da experiência, ensinando Caramelo a se relacionar com o Pantanal de maneira respeitosa e consciente. Ele falava das regras naturais, dos perigos que precisavam ser evitados e da importância de proteger aquele ecossistema que abrigava tantas vidas. Para o homem, a motivação principal era preservar a harmonia entre os seres, garantindo que histórias como a de Caramelo pudessem ter finais felizes. Caramelo enfrentava diariamente obstáculos que testavam sua coragem e determinação. O calor do dia exigia que ele encontrasse sombra e água fresca, e o terreno irregular impunha cuidados redobrados para não se machucar. Em seu processo de adaptação, ele experimentava medos antigos ressurgindo, mas também a força da perseverança. Uma reviravolta pequena acontece quando, ao explorar uma trilha próxima ao rio, Caramelo encontra um grupo de capivaras. Inicialmente, o cachorro fica curioso, mas logo percebe que elas podem ser uma ameaça se sentirem-se ameaçadas. A mulher orienta Caramelo a manter distância e respeitar o espaço dos animais, reforçando o ensinamento sobre convivência pacífica. Essa experiência o ajuda a entender melhor as regras do convívio na natureza. Enquanto isso, o hipopótamo, que se tornará um símbolo de resistência e amizade, começa a participar de momentos em que humanos e animais se encontram para celebrar a vida no Pantanal. A presença dele, apesar de imponente, traz um sentimento de proteção e harmonia. A mulher sente que aquela relação delicada é a chave para a verdadeira cura de todos. A comunidade da vila, profundamente ligada à cultura local, organiza uma festa tradicional para celebrar a recuperação parcial de Caramelo e o esforço coletivo. As músicas, as danças e as comidas típicas, como o peixe assado na brasa e os doces de frutas nativas, criam um ambiente de alegria e união. Essas manifestações culturais são fundamentais para fortalecer os laços emocionais entre os personagens e para manter viva a identidade da região. Durante a festa, Caramelo sente-se envolvido por uma energia acolhedora, um calor humano que o ajuda a superar o medo que ainda insiste em aparecer. A mulher o abraça, e o homem da vila sorri, reconhecendo o progresso visível, mas também lembrando que a jornada ainda não havia terminado. Uma reviravolta média surge quando, em meio à celebração, uma cobra surge próxima ao local onde Caramelo estava explorando. O cachorro reage instintivamente, assustando-se, mas a mulher age rapidamente para afastar o perigo sem causar pânico. Esse episódio mostra a constante necessidade de atenção e cuidado, lembrando que o Pantanal é belo, mas também cheio de desafios naturais. Nos dias que se seguem, Caramelo começa a explorar mais o entorno, enfrentando novos desafios como cruzar pequenos riachos e escalar bancos de areia. Cada passo é conquistado com esforço, e cada pequeno avanço é celebrado com carinho. A mulher usa recursos naturais para tratar possíveis feridas e reforçar a saúde do cachorro, enquanto o homem da vila compartilha técnicas para manter a segurança e o equilíbrio. Uma reviravolta grande acontece quando Caramelo encontra, próximo a uma árvore antiga, sinais de uma tempestade que se aproximava. O barulho do vento aumentando, o cheiro da terra úmida antes da chuva e o movimento acelerado dos animais avisavam que seria um teste de resistência para todos. A mulher e o homem rapidamente organizam um abrigo improvisado, levando Caramelo e o hipopótamo para um lugar seguro. Durante a tempestade, que foi intensa e prolongada, os personagens enfrentam o medo e a vulnerabilidade, mas também descobrem a força dos laços que os unem. O hipopótamo, mesmo assustado, permanece ao lado de Caramelo, transmitindo uma sensação de proteção que acalma o cachorro. A mulher, com sua voz suave, narra histórias antigas para acalmar os ânimos, enquanto o homem da vila mantém a organização do grupo. Quando a tempestade finalmente passa, o cenário mudou novamente. A paisagem estava transformada, com árvores caídas e caminhos bloqueados, mas a vida no Pantanal seguia firme. A comunidade, com espírito de solidariedade, iniciou o trabalho de reconstrução, cada um colaborando com o que podia.
Caramelo, apesar do cansaço, sentiu uma força renovada para continuar. Ele compreendeu que sua jornada era um reflexo do ciclo natural da vida de desafios, superação e renascimento. Uma reviravolta média ocorre quando, durante a limpeza da área afetada pela tempestade, Caramelo encontra um filhote de jacaré preso entre galhos. Embora o animal não fosse uma ameaça imediata, a mulher e o homem da vila decidiram cuidar do filhote, demonstrando que a proteção da vida era um princípio que valia para todos, independentemente das diferenças. Essa subtrama fortalece o tema da empatia e da responsabilidade compartilhada entre os personagens, mostrando que a verdadeira recuperação envolve cuidar não só de si, mas de todos ao redor. Enquanto isso, Caramelo desenvolve uma conexão emocional profunda com o hipopótamo, que continua a demonstrar sua lealdade e afeto, mesmo que em silêncio. O cachorro aprende a interpretar seus gestos, reconhecendo que a amizade verdadeira ultrapassa as barreiras físicas. Ao longo desse período, a mulher e o homem da vila também enfrentam seus próprios conflitos internos e motivações. Ela busca reparar os erros do passado, encontrando em Caramelo uma forma de redenção e propósito. Ele luta para preservar a tradição e a sabedoria local, vendo no cachorro e no hipopótamo um símbolo vivo da união entre homem e natureza. Essas motivações geram momentos de tensão e crescimento, que enriquecem a trama e aprofundam as relações entre os personagens. Nos momentos de descanso, Caramelo sente a importância do carinho e do acolhimento. Ele se aninha próximo à mulher, sentindo o calor do corpo e a segurança do toque. São momentos simples, mas poderosos, que ajudam a curar feridas invisíveis. O capítulo termina com uma sensação de renovação, onde o passado doloroso se mistura com a esperança do futuro, e onde os laços construídos são a base para uma vida plena. O sol nascia no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e dourado, anunciando um novo dia no Pantanal. A brisa leve carregava o aroma inconfundível da terra molhada, das flores silvestres e do rio que serpenteava calmamente, refletindo o céu claro. Para Caramelo, aquele amanhecer era muito mais do que o início de mais uma jornada, era a celebração de uma vitória silenciosa, construída com esforço, coragem e muito amor. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de emoções, aprendizados e desafios que testaram a determinação de todos os envolvidos. O cachorro Caramelo, outrora perdido e assustado, agora mostrava sinais visíveis de recuperação, tanto no corpo quanto na alma. Sua pelagem brilhava sob a luz do sol, seus olhos transmitiam confiança e curiosidade, e seu passo firme indicava a vontade de seguir em frente, com coragem renovada. A mulher que o acompanhava desde o início daquele inusitado encontro com o hipopótamo havia se tornado uma figura central em sua vida. Não apenas cuidava dele com paciência e ternura, mas também havia criado uma conexão verdadeira, baseada em respeito e cumplicidade. Para ela, Caramelo representava um símbolo de esperança e superação, uma prova de que o amor podia transformar até as situações mais inesperadas. O homem da vila, por sua vez, continuava firme em seu propósito de proteger o Pantanal e suas criaturas, vendo em Caramelo e no hipopótamo uma mensagem de convivência harmoniosa entre humanos e natureza. Ele era o elo com as tradições locais, sempre lembrando a importância de respeitar as regras daquele ecossistema único. Naquele dia especial, a comunidade local havia organizado uma celebração para marcar o progresso de Caramelo e a nova fase que se iniciava para todos. As casas estavam decoradas com flores coloridas, as fogueiras prontas para os pratos típicos, e o som distante de vozes animadas e música regional preenchia o ar. Havia risos, abraços e um sentimento coletivo de vitória, que transcendia as dificuldades enfrentadas. Caramelo, mesmo ainda tímido em meio ao grupo, sentia-se acolhido e amado. Ele caminhava ao lado da mulher, que sussurrava palavras suaves, e do hipopótamo, que os acompanhava com sua presença imponente, mas gentil. O cachorro sabia que não estava mais sozinho, fazia parte de algo maior, um ciclo de vida e amizade que se renovava a cada dia. Durante a cerimônia, a mulher subiu em um pequeno palco improvisado e falou para a multidão sobre a importância da empatia e do respeito entre os seres. Contou a história de Caramelo, do encontro com o hipopótamo, e do esforço de todos para superar os obstáculos naturais e emocionais. Suas palavras tocaram o coração de cada pessoa presente, reforçando o valor da solidariedade e da união. Uma reviravolta grande e emocionante acontece quando, ao final do discurso, o hipopótamo se aproxima de Caramelo e,
com um gesto delicado, encosta sua cabeça na do cachorro. Foi um momento de pura conexão, que fez todos ao redor se emocionarem profundamente. A demonstração silenciosa de afeto representava a cura não só física, mas também das feridas invisíveis da alma. O homem da vila então propôs um ritual antigo, que simbolizava o renascimento e a integração de Caramelo à comunidade e à natureza. Com sons de instrumentos tradicionais e cânticos que ecoavam a sabedoria dos ancestrais, cada participante tocava de leve o cachorro, transmitindo energias de proteção e amor. O hipopótamo permaneceu ao lado, como guardião e amigo, enquanto a festa ganhava ritmo e alegria. No decorrer do dia, Caramelo se mostrou mais confiante, explorando os arredores com entusiasmo e brincando com outras crianças e animais da vila. Seu espírito livre, que antes parecia sufocado, agora vibrava com a força da vida. A mulher e o homem da vila observavam com orgulho e gratidão, sabendo que cada passo fora conquistado com esforço e paciência. Durante a tarde, uma reviravolta média acontece quando Caramelo se perde momentaneamente entre as árvores. A tensão cresce, mas logo ele é encontrado pela mulher, que o chama com voz doce e calma. Esse episódio reforça a importância da confiança mútua e da comunicação entre eles, lembrando que mesmo nas vitórias há espaço para aprendizado. A noite chegou com um céu estrelado que parecia abraçar a todos. Ao redor da fogueira, a comunidade compartilhava histórias, cantava canções e celebrava a vida em sua forma mais pura. Caramelo, cansado, deitou-se próximo à mulher e ao hipopótamo, sentindo-se parte daquele mundo que tanto havia aprendido a amar. Nos dias seguintes, a rotina continuou com novos desafios e conquistas. Caramelo agora ajudava a proteger os filhotes de animais menores, mostrando que sua transformação ia além de si mesmo, se ele se tornava um guardião e exemplo para todos. O hipopótamo, que também evoluía em sua convivência, tornou-se uma presença constante e reconfortante. Uma reviravolta pequena e simbólica acontece quando, durante uma caminhada, Caramelo encontra uma pequena pata impressa na lama, um sinal de que novas vidas surgiam ao redor, reforçando o ciclo natural da existência. A mulher sorri, entendendo que aquela descoberta representava um novo capítulo, cheio de possibilidades. O conflito interno que Caramelo enfrentava, de medo versus coragem, parecia finalmente encontrar seu equilíbrio. Ele entendia que, mesmo com suas vulnerabilidades, podia seguir em frente, apoiado por aqueles que o amavam e pelo próprio instinto que o guiava. A cultura local continuava presente em cada gesto, decisão e celebração, lembrando que a vida é feita de conexões profundas com a terra, a água, o céu e os seres que a habitam. Esse contexto influenciava as escolhas dos personagens, fortalecendo a trama e seu impacto emocional. No final, a história de Caramelo não era apenas sobre um cachorro caramelo que sobreviveu a uma situação inesperada e desafiadora, mas sobre a capacidade de amar, perdoar, superar e renascer. Era a celebração da vida em sua forma mais genuína e verdadeira. Enquanto o último capítulo se encerrava, Caramelo olhava para o horizonte, sentindo o calor do sol e o toque suave do vento, rodeado por amigos que se tornaram família. Um sorriso parecia iluminar seu rosto canino, um sorriso que dizia, sem palavras, que ele estava finalmente em casa. Você chegou até aqui? Então comente o coragem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.